nós estamos numa série de mensagens no geral, né? E uma das partes das mensagens que estamos dando, e não é diretamente a mensagem, mas durante a mensagem, eu citei, eu queria que também continuar nesse sentido, é sobre nós não precisarmos fazer força para dar fruto. Porque isso é um grande desafio dos dias atuais, como no passado também, creio. Teve os seus pormenores, né? Dificuldades, isso e aquilo. Mas ensinar o povo de Deus, o povo cristão, real, o desejo de dar o fruto correto e ensinar da maneira que realmente se dá esse fruto, vai facilitar a sua vida nas questões espirituais de quem você é em Deus. E aí tudo vai dando certo, as coisas vão sempre andando e Deus está abençoando. Nós estamos realmente num tempo muito propício, muito bom e agradável, né? Para quem sabe, nós tivemos uma vigília ministerial de sexta para sábado e a visitação de Deus ela tem sido manifesta de uma forma muito gloriosa. A igreja simplesmente cheia dos ajudadores, voluntários, né? Todos no modo geral. E isso é uma preparação para abençoar vocês. Isso é um conjunto todo. Então é vitória certa. Vocês estão prontos? Então tá bom. Vamos para o João capítulo 15, pessoal, por favor. Versículo 5. É uma passagem bíblica conhecida no conjunto de quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo, né? Mas a importância de realmente sabermos sobre tudo que estamos passando na nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia. Um conjunto todo, né, gente? Se realmente nós hoje poderíamos dizer ou podemos dizer a quem estamos ligados. Essa convicção tem que haver em nós. E os desafios para isso também vão ter que ser superados, né? João capítulo 15, versículo 5. Conhecida passagem. Mas acredito que vem com mais uma resposta a vocês, que algumas vezes nós nos encontramos. Pai, preciso de uma resposta. Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir aquilo? Até porque falo como uma experiência pessoal, que também penso às vezes assim, né? Numa necessidade pessoal que às vezes há. Né? Você quer que ver um resultado daquilo que vocês estão fazendo no Senhor, que eu estou fazendo, nós no geral. E assim, de vez em quando, não conseguimos. Aí começamos a fazer, não, eu vou fazer um propósito cá, vou fazer um voto ali, eu vou fazer um jejumzinho aqui, que eu quero uma resposta, eu preciso que Deus me dê, eu preciso que essa situação mude. Não estou dizendo que talvez Deus não possa dirigir você a algum tipo de propósito assim, mas não é forçado. Ainda que seja o propósito, tem que ser dirigido. Não pode ser simplesmente o porquê eu tenho que fazer para receber ou algo assim do tipo. Eu simplesmente vou fazer porque é a direção que Deus está me dando, acabou. Mas isso a gente tem que entender, né? Vamos entender, pessoal? Então lá, João capítulo 15, versículo 5. As Escrituras Sagradas dizem, na verdade, Jesus Cristo diz nas Escrituras Sagradas, né? Eu sou a videira, vós são... Quem que vocês são? As varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí ele diz de forma bem simples e direta, porque sem mim nada vocês não vão fazer. Então, de forma clara ele está dizendo, vocês dependem de mim para tudo. Mas é uma dependência sincera, né? Aquele negócio de dependência interesseira, né, pessoal? Que às vezes o filho, qualquer um que seja, tá, pessoal, tem com o seu pai. Hoje, como pai, posso dizer mais do que quando fui filho. Quando eu sou filho, na verdade, né? Porque de vez em quando a gente só se aproxima, não que a gente não queira, não ame, mas de vez em quando a gente só começa a fazer o que é agradável ao pai porque nós queremos um benefício que o pai, só ele, tem condição de nos oferecer. E com o Senhor, pessoal, às vezes nós o tratamos dessa mesma forma. Mas olhando para o ponto de vista hoje, a dependência ela não tem que ser uma questão só porque é o único que a gente pode realmente recorrer, mas porque realmente a gente quer Ele. Eu quero estar ligado à videira, não é o fato de eu ser a vara, eu quero estar ligado a Ele. E estar ligado a Ele vai me preparar para qualquer outra coisa que Ele tenha para mim, porque o fruto eu vou gerar nesse momento que eu estiver ligado nele. Afinal, Ele sendo videira que gera o fruto, através da vara. Então é um conjunto de nós estarmos ligados a Ele.
porque nós queremos estar ligados a Ele. Né? Não pelo fato de que nós sabemos que é bom, mas porque a gente, além de saber o que é bom, a gente quer estar lá. Aí é onde que nós temos resultados, que as coisas começam a acontecer na nossa vida. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos dar espacinho um pouquinho aí e vamos com calma ler. Vocês creem que é possível educar e educar com perfeição sem machucar? Mas nós temos uma base, talvez até de criação, e isso se torna até muitas vezes acessível dentro da igreja, esse tipo de criação, que você tem que sofrer para aprender. Alguns casos as pessoas até têm um jargão que usam aí fora, que é qual? Se não vem pelo amor, vem por onde? Então nós somos aqueles, eu falo como ser humano, que a gente gosta de apanhar então para aprender. Tem que doer para a gente entender. Talvez pelo orgulho de alguns, mas não deveria ser assim. Afinal, no momento que nós temos conhecimento de que alguém, tendo toda a glória, deixou a glória, desceu na terra, se tornou como nós, literalmente, nada que atraísse para ele, mas sendo o próprio Deus na terra, e ele sofreu em nosso lugar, acredito que no momento que ele sofreu, ele estaria tirando qualquer tentativa de sofrimento nosso. Claramente que teríamos que reconhecer isso, né? Para que então a gente não sofresse, só que virou um jargão e infelizmente ele é real. A pessoa às vezes só dá o valor quando perde. Infelizmente é real. Ela simplesmente começa a lutar quando ela vê que ela está perdendo. Ela deveria lutar desde o começo para não precisar nem pensar em perder. E não é uma luta física, nem uma luta emocional. É uma luta com uma questão de crença e ponto final. Mas nem sempre tem sido assim. Reforço que isso nós estamos falando para entendimentos dentro da igreja, de quem já tem pelo menos, pingo de conhecimento do evangelho, tá, gente? Diferente de alguém que está sendo evangelizado, que às vezes você tem que falar realmente ali, abertamente, que tem que se arrepender, aquela coisa toda, que também tem que ser falado aqui, mas com conhecimento maior. Bom, Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. 15. Acauletai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz o que, gente? Bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece com ela? Corta-se e lança-se no fogo. Portanto, bem conhecido aqui mais do que nunca, pelos frutos o conhecereis. Não sei se na leitura vocês observaram algo direto e simples de acordo com o que nós estamos falando. Primeiro, sabemos que o caminho que leva à perdição é largo ou é estreito? A perdição é largo. O caminho que leva à vida é estreito, não é? Por inúmeros motivos, e se a gente olhar. Porque o caminho estreito, você tem que ser verdadeiro. Porque o caminho estreito, você vai ter que fazer pelos outros o que você gostaria que fizesse para você. Mas nem todos que são os outros que você faz, vai fazer por você o que você fez por eles. Então, são estreitos. São inúmeras atitudes que eu e vocês temos que tomar. Né? Você vai perdoar pessoas que vai te odiar muitas vezes pro resto da vida. Que se fosse ele no seu lugar, ele não lhe perdoaria. O caminho estreito, ele é assim.
E poderia falar outras coisas mais se a gente ficasse tentando aqui trazer isso como entendimento. Mas depois ele começa a dizer, além das portas, né, do que devemos fazer, que aí vai ter aqueles que são os falsos profetas. E isso não está falando, pessoal, que as pessoas simplesmente chamam falso profeta como se fosse o que é somente um pastor da igreja, que também pode ser, tá? Também não vou tirar essa base. Mas é qualquer um que fala a palavra de Deus, porque profeta é aquele que leva a palavra, independente de aonde ele leva a palavra. E ele fala assim, como que nós vamos distinguir? Vocês vão entender por que esse versículo aqui para complementar. Pelo fruto que ele gera. Em João 15,5 nós vimos o quê? Que se nós estivermos nele, ele sendo a videira e nós sendo a vara, nós não vamos produzir? Então nós sabemos que se nós estamos ligados em Cristo, nós vamos, se ele é a videira, vamos produzir o fruto da vide. Porém, se ele é a videira e o nosso fruto não é o fruto da vide, se nós não nos damos a uva, significa que nós não estamos ligados em quem? Então é simples para você entender, porque o fruto você vai simplesmente saber qual é a árvore que a produziu. É simples. Qual é a produção dele, quem que foi o responsável por aquele fruto. Então, quando nós olhamos a produção, vamos falar assim, nós descobrimos o Senhor. Quando nós olhamos quem realmente, o que nós estamos produzindo, nós descobrimos quem nós estamos servindo. E aí você tem que fazer aquele jogo muito pessoal, né, gente? Que para dar certo na sua vida, não é você não ter luta, porque às vezes vai ter, mas é a maneira como que você encara ela. É a maneira como que você passa por ela. No casamento, no seu lar, no seu trabalho, nas decisões que devem ser tomadas. Nós vamos conhecer quem está sendo realmente o nosso Senhor, ou a nossa vide, vamos usar esse termo, né? Pelo fruto que a gente vai gerar. Não se colhem figo dos abrolhos, como o próprio Jesus disse aqui. E às vezes a gente observa, eu gosto de trazer essas questões assim bem humanizadas, porque é o que é o nosso dia a dia, né, gente? Só chegar aqui e ministrar a palavra, ela é espiritual porque vem do Espírito, só que se a gente não trazer isso para o nosso dia a dia, fica mais difícil. Né? Por exemplo, aqui vamos supor, temos uma irmã casada, e eu sei que na igreja tem várias. Né? Então nós temos dentro do seu casamento atitudes. As atitudes que vocês estão tomando dentro do casamento, irmã, fala irmã, porque possivelmente alguém como irmã precisa ouvir mais. Referente ao tratamento com seu esposo, qual é o fruto que você está dando? Dependendo do fruto que você está dando, consequentemente, vamos conseguir descobrir quem é o seu Senhor de verdade. E olha, uma coisa bem, mesmo que seja sobrenatural, gente, as questões bíblicas, que nós sabemos que está aqui, o fruto gerado, ele é natural. É do nosso dia a dia, nossas escolhas, a maneira que nós nos comportamos, a maneira que nós tratamos os próximos, os distantes. É importante saber quem está conduzindo a nossa vida pelo fruto que a gente está gerando. Quais são os frutos que hoje nossa casa tem colhido do nosso coração, das nossas palavras? Quais são, né, a maneira, ou como são as maneiras que eles realmente, quem está à nossa volta, tem olhado para nós e tem visto quem realmente está por detrás de todas as nossas atitudes? Porque é simplesmente fácil a gente chegar e falar assim, olha, essa atitude do diabo, mas dá para entender que, gente, que não sai água doce e salgada de uma só fonte? Então, calma aí, eu acabei de ser usado por Deus e agora estou sendo usado pelo diabo? Talvez eu estou parecendo Pedro lá naquele momento especial que Jesus disse, apartai-vos de mim, Satanás, né? Para trás de mim. Mas aquilo foi um momento, e a gente pega às vezes um momento e leva para a vida, e aí acaba tendo grandes problemas depois. Nós temos um grande desafio, pessoal, dos dias de hoje para frente, não só aqui, tá? Estou falando modo de vida. É realmente a gente nós mantermos a fidelidade a um Deus que sempre foi fiel para a gente. A maneira que a sua família te vê, a maneira como a nossa casa nos vê é importante para a gente. Vocês saem da sua casa, por exemplo, de manhãzinha, num domingo, para vir aqui ouvir algo, mas não para massagear o seu ego, porque se fosse isso, você ia num tipo de palestra, mas para saber o que Deus espera de vocês, para saber o que Ele quer que eu e vocês façamos, e isso é uma cobrança positiva. Eu não estou fazendo um favor para Deus de estar aqui. Se isso aqui não for uma honra,
eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo uma obrigação cristã, porque se isso for, garanto que quem pensa assim hoje, se não mudar a cabecinha, daqui 6 meses não vai mais estar aqui no nosso meio. Porque ele vai ser atraído por outras coisas. É o benefício. Ele é o nosso maior benefício, mas ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. A vide em quem nós estivermos ligados é o fruto que a gente tem que produzir. E ele disse, eu sou a videira. O falso profeta é reconhecido pelas obras que ele assume, que ele faz. Mas porque o Senhor dele não é. Se ele não é uma boa obra, o Senhor dele não é a videira. Qual tem sido realmente, então, quem tem nos conduzido, como que tem sido? Uma forma simples de a gente interpretar isso, gente, é o Salmo 1. O Salmo 1, ele fala bastante coisa assim, ele é pequenininho, né? Mas ele fala bastante sobre justamente isso. Eu gostaria que você abrisse lá agora, depois de ver um pouquinho do Mateus, Salmo 1. Uma pessoa ligada realmente em Cristo, ela pode salvar muitas pessoas. Não porque ela tem capacidade, quem salva é Cristo, né, gente? Nós falamos, o Senhor quem salva. Né? Então, nossa posição é justamente não só falar, mas viver aquilo que realmente a gente fala, e ele faz a obra da salvação ser completa. Mas nós sabemos que temos essa condição de poder fazer. No Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão, genérico, tá, pessoal? Nesse tempo aqui era difícil falar de uma forma feminina. Então, o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem pessoas que generalizam, pessoal, eu já fui assim. Claro que você tem que ter um alicerce cristão bem conectado com Deus nesse sentido, mas no seu dia a dia você vai ter inúmeras pessoas. Vai ter pessoas que creem em Deus, pessoas que dizem que creem e não creem. Vai ter pessoas que simplesmente dizem, olha, irmão, seja fiel, mas quando você olhar para ele, ele é a pessoa mais sem caráter que você vai entender. Fala, meu Pai do céu, que você vai conhecer. Fala, como que ele pode falar para eu fazer uma coisa que ele não quer? Você vai ter vários tipos de pessoas. Só que a Bíblia está me dizendo aqui que eu serei bem-aventurado como homem, a senhora como mulher, se você não andar segundo o conselho dos ímpios, sobre o que os ímpios ensinam. E aí ele diz na questão, na sequência, que aí já é uma questão de realmente você estar vivendo junto ou convivendo com um tipo de pessoas. Aí já entra no nem se detém, nem para, nem se encontra, na verdade, no caminho dos pecadores. Aí já envolve atitudes, né? Para você julgar uma pessoa em pecado, você tem que ver também, não só a aparência, mas as suas obras, ou seja, os frutos. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos que falam mal. Daqueles que falam mal. Tem pessoas que não vão falar mal. É diferente. Agora, escarnecer, você não se detém ali nessa roda, você não se assenta com eles. E aí diz mais aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nada mais pensa nela. Durante o dia, durante a noite. Tanto nos dias de luz, quanto nos dias de trevas. Nos dias bons, como nos dias maus, tá? Fica fácil mais de entender assim. Aí o 3, onde que eu queria chegar? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Aí diz o versículo no finalzinho desse versículo. E tudo quanto fizer, prosperará. Poderia simplesmente também traduzir, dará certo, ou poderia ser mais enfático na mensagem de hoje, dizendo, Deus, em tudo quanto você fizer, Ele vai te abençoar. Imagina que maravilhoso, gente. Maravilhoso no momento que você toma uma decisão, que você decide comprar um bem, que você decide comprar algo ou vender, você decide, né, visitar um local, algo assim que você está sendo dirigido para isso, e você vai vendo Deus te abençoar em tudo. É muito bom isso. Esse é um desafio da gente entender, mas tudo vai dar certo por quê? Como diz no finalzinho do versículo, que nós estaremos junto ao ribeiro de águas. E a Bíblia fala que dará o fruto, e é onde que eu trago aqui, que vai virar a base da mensagem de agora, que eu já comentei algumas vezes aqui, tá, gente? Se alguém já ouviu, me perdoe repetir.
A árvore, para gerar o fruto, ela faz força. E nós não estamos ligados a ele. Junta Ribeiro de Águas, vide, ele acende a videira, acende a vara. Então, por que muitos de nós, aí eu já posso dizer com uma resposta e uma pergunta junto, né? O porquê muitos de nós estão fazendo força para fazer o certo? Eu fico impressionado, gente, de verdade, quando eu vejo uma pessoa se esforçando para não pecar. Até porque eu saí do pecado, eu sei o que realmente é pecar. Sabe aquela base de sem vergonhismo que a gente encontra às vezes? É nojento, se me perdoa a expressão, mas é nojento quando a gente vê isso. Não que seja o caso de vocês, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que tem que se julgar. Sabe, você está na rede social, o celular hoje está na mão até de criança, gente. Eu sei porque eu tenho celular, é coisa assim. E a rede social, ela vai aparecer coisas que você não deve ver. Não porque você quer, mas vai aparecer porque é assim a sociedade. Ela vai tentar colocar coisas na sua cabeça ou diante de você que não é. Só que eu fico imaginando assim, e eu vejo isso de uma forma muito simples, bem humanizada mesmo, mas eu consigo ver alguém passando, agora para os homens, tá? O seu celular, sabe aquela hora que você vai passando assim a tela, você vai passando, aí tem aquelas partes dos stories, essas coisas todas que tem lá, e tem mulheres que ficam seminuas e você gosta, e por que você para ver aquilo lá, irmão? A sua videira não é Jesus, não. Porque uma coisa é você ver, a outra coisa é você enxergar. Eu sei que pode ser um sinônimo, parece a mesma coisa, mas uma coisa é você não ser culpado porque apareceu, outra coisa é você voltar para querer ver. E eu fico encabulado, porque teve uma vez, pessoal, isso aconteceu, o rapaz hoje ele é até viúvo, mas ele ainda não era viúvo. Ele estava para se tornar viúvo, ele não sabia, porque iria entrar o Covid e aí o Covid ia matar a esposa dele. E a esposa dele só era uma pastora nossa. E aí eu observei um dia que, de repente, ele, na rede social dele, isso foi involuntário, foi minha esposa junto comigo que viu, ele colocando e postando. É fácil jogar e falar, fui hackeado, né? Tem uns sem vergonha que é jogo duro, gente. E aí ele postou mulheres seminuas na página dele. Eu falei, gente, será que ninguém viu isso aqui, não? Ele é o marido de uma pastora, ele devia ser um homem realmente de Deus. E olha o que eu posso dizer como pastor. Porque se eu simplesmente estou no altar falando de Jesus, eu tenho uma obrigação prazerosa de mostrar Jesus fora do altar. Isso não é uma questão de ética, gente. Não preciso forçar, porque a árvore não faz força para provar quem ela é. Ela só é. Não sei se está chegando o tempo ou já passou. Desculpa que eu não sou muito bom para isso. De jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba aqui? Inclusive, se tem, está em tempo ou não? Tá? Tá em tempo? Não. Quando tiver em tempo, traz um pouquinho para a gente, se alguém tiver. É uma delícia. A árvore de jabuticaba, ela não, é engraçado, né, pessoal? Ela nasce assim, as bolinhas de jabuticaba, né, tudo nela assim, né? Bonitinho, meio, sei lá, dependendo da pessoa, não gosto muito de ver, não. Mas se simplesmente olha, vê a árvore de jabuticaba, vê o tamanho dela, estou usando o exemplo dela, porque literalmente ela nasce grudada na árvore, né? Não é no galho assim, igual as outras frutas que cai e tal, você tem que ir lá. Ela está lá no tronco praticamente, a jabuticaba é uma coisa gostosa para cá. Eu gosto muito, tem que tomar até cuidado, né? Porque se tomar muito aí, dá prisão de ventre, falam, né? Se comer. Né? Depois você fica aí uns 5 dias. Mas dependente disso, se você olha para uma árvore de jabuticaba, em tempo de jabuticaba, você vai falar assim, será que é jabuticaba mesmo? Não. E como que ela fez para aparecer ali? Ela só apareceu, gente. Por que eu estou entrando nesse método de celular? Justamente porque isso tem acontecido. Tem acontecido, eu tenho que entrar na cabeça de você para mostrar isso, sabendo que Deus enxerga aí dentro, não é uma questão, talvez você não falou nada, mas você voltou e viu aquela mulher com aquele seio volumado, ou se for a senhora, o tanquinho do irmão, que não é irmão, né? É o puro Satanás ali, mas mas está ali. O que eu quero que você está forçando para ser de Deus só para os outros, mas quando você está sozinho, você não força. Porque você não é. Então, se eu tenho que chegar aqui para o Luiz Paulo, que está do meu lado, e falar assim, Luiz Paulo, ó, você tem que falar tudo certinho, tem que mostrar, tem que ser de Deus, começa a mostrar muita coisa para ele. Então, ó, você tem que ser santo, hein? Ó, ó, sabe, querendo mostrar o que para ele? Eu tenho que ser, gente. E para eu ser, eu só tenho que estar ligado a quem? A videira. O fruto que eu vou gerar vai demonstrar a quem eu estou ligado, gente. É simples assim.
aonde você for, porque você não vai se sentar à roda do escarnecedor, mas é necessário, isso é constrangedor ou não é? Se alguém estiver fazendo isso, não sou o pastor que estou sabendo, o Espírito que me usa que sabe. E eu preciso despertar a igreja para algo assim, porque tem gente que força para dar fruto. Então ela não sabe com quem realmente ela está ligada. Se eu estiver, olha o Salmo 1:3 de novo. Isso é importante, gente. Por que isso é importante? Porque isso é o que gera salvação. O que gera salvação não é o que eu sou diante das pessoas, é o que eu sou todos os dias, não importa a hora. Se eu errar, eu estou tão ligado à videira, tem que ser assim, tá? Estou falando como expressão, que eu quero pedir perdão. Por que você quer pedir perdão? Porque eu quero ficar ligado à videira. Esse é um fruto de estar ligado à videira. Se arrepender. Sabe, dizer, poxa, eu realmente voltei para enxergar aquele story. Estou falando de stories, isso quando é na rua. Dá para entender a coisa, como que funciona? E isso precisa ser levado a sério, porque é um plano de salvação. Para poder, então, gerando fruto, fazer com que outras pessoas experimentem desse fruto e saibam o quão bom é a árvore que me produziu. Então é um conjunto de situação. O Salmo 1, verso 3 de novo. Pois será como a árvore plantada junto, não separado, a ribeiro de águas, a qual chora, esmurra a parede, grita para dar o fruto. É assim? O qual fica fazendo voto de tolo para dar fruto, o qual faz grandes propósitos, paga até promessa. Que coisa ridícula de religioso, mas fazem ainda muitas pessoas. Para provar quem é o seu Deus. É isso que está escrito aqui? Não, gente. O que está escrito aqui? Ele estará junto a ribeiro de águas, e o qual dá o seu fruto natural, porque é assim que funciona, né? Quando tiver o pé de jabuticaba, você vai lembrar de mim. Não só para trazer jabuticaba, mas da mensagem. Para trazer também, viu? Fique à vontade, eu não ligo. Sabe quem gosta bastante também? A dona Madalena, do missionário R.R. Soares. Gosta que é uma delícia. Eu gosto bastante. Traz para mim que eu levo para ela também. Ué, já aproveita gancho, né, gente? Quem não pede, não recebe. Alguns podem me chamar, pastor, o senhor pidão. Mas se eu não peço, não me dão? Tem que pedir, não é não? Isso aí eu ouvi uma vez e guardei, agora eu levo comigo. É jargão interno. E cujas folhas não caem. Não vai cair folha, gente. Olha que coisa boa. Na estação própria, né? Como diz aqui, ó. E tudo quando fizer, prosperará. Por que vai prosperar, gente? Porque Deus sabe quem você é, porque você sabe quem Deus é. Olha que coisa boa. É maravilhoso ou não é? É bom ser de Jesus ou não é? Então deixa eu citar o que eu citei quarta-feira para vocês. Isso aqui não é a mensagem, não está no meu esbocinho, mas é uma mensagem que tem vindo ao nosso coração. Descubram quem são. É importante você saber quem é. Porque quando você não sabe, aí é falta de personalidade mesmo. Você esperar alguém ser para você se tornar parecido com alguém. Agora, quando você descobre quem é porque você descobriu quem Deus é. E isso é um peso muito grande. Aí você vai saber o fruto certo de gerar. Sabe, o cuidado realmente que você, eu, nós temos que ter. Isso eu falo no âmbito cristão, gente. É que vocês, eu, nós estamos aqui. Mas é um cristão. Vamos para o livro de Mateus de novo. Se eu estiver ligado à videira, se eu estiver junto a ribeiro de águas, eu faço alusão a duas expressões, diferentes tempos, mas ambas envolvem frutos, né? Então é importante. Mateus 16, pessoal. Eu falo o livro, não falo o capítulo, né? Fica só na expectativa. Isso aqui é a mensagem que eu dei quarta-feira, quem veio. Parte dela, tá? Não foi toda ela, não. Mas essa mensagem, ela realmente, ela fala conosco. E ela mexe com a gente. Pelo menos tem mexido bastante. Eu queria compartilhar um pouquinho, porque envolve e é exatamente isso. Acredito que até porque eu cheguei nessa mensagem hoje justamente pelo que eu tenho já vindo, né? Falado e vivido. Importante. Diz assim, ó. João 15. Mateus 16, eu li aqui ó, o esboço. Mateus 16, 15. Jesus pergunta aos discípulos assim: disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta muito importante para quem realmente quer o céu, tá? Você precisa saber quem Jesus é. E não é difícil a resposta, porque a gente já tem, né, bastante informação para responder certo.
Mas mais do que saber a resposta verbal, né, pessoal, poder dizer para alguém é saber quem ele é aqui dentro, ó. Onde ninguém vê, mas ele vê. E ele diz assim: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a resposta de Jesus que me chama a atenção. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas, tá? Bar é filho, Jonas é o nome do pai. Isso era uma tradição antiga conhecida assim. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu pai que está onde? No céu. Olha só o fruto que você deu, Pedro. Que na verdade ele chamou não de Pedro, ele chamou como aqui no livro de Mateus? Simão, que é o nome dele. Né? E o nome de Simão tem um significado que é aquele que ouve. Então você ouviu muito bem. Você ouviu muito bem o que o meu pai falou. E para você ouvir o meu pai, você tem que estar perto, né? Você ouviu muito bem. Então Simão tem muito o que o porquê está Simão mesmo nesse versículo. Jesus então ele faz essa pergunta e a resposta foi dada: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele acertou nitidamente, porque as pessoas falavam que ele era Elias, que era João Batista, que era um dos profetas que voltou, aquela coisa toda. Mas Pedro falou: não, tu és o Cristo. Uma revelação realmente que naquele tempo impactaria, e eles estavam vivendo isso, né? Aí ele disse: bem-aventurado és tu, Simão. Você ouviu muito bem mesmo. Por isso que é importante saber quem ele é. Tem que ouvir muito bem. E quem ele é quem você, se você souber e se aproximar, é quem você também vai ser. Porque no versículo seguinte diz: pois também eu te digo que tu és o quê? Pedro. E aí ele completa: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vem a resposta de Jesus sobre a resposta de Pedro. A pergunta inicial foi: quem eu sou, certo? Pedro então responde: tu és o Cristo. Depois ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, não foi sangue quem falou isso para você, mas o meu Pai que é Espírito, que estás no céu. Foi algo entre ele e você. E aí depois ele diz: agora eu vou dizer quem você é. E esse é um conjunto que as pessoas às vezes não conseguem entender. Então, se eu fazer a pergunta agora, vocês respondem: quem é Jesus? Vocês sabem responder. Ele é filho de quem? De Deus. O Cristo de Deus que deu a vida pelo mundo. Pessoal, por favor, quem é admirador de Gandhi, Maomé, sei lá porque às vezes a pessoa ainda é, você que acha que a Madre Teresa de Calcutá foi super santa, todo mundo é aquela pessoa, não que não existam pessoas realmente que fizeram a diferença, mas todos eles morreram e continuaram na sepultura. Até mesmo os personagens bíblicos, Davi morreu e continuou na sepultura. Mas Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele é Deus. Você pode até, sei lá, alguém pode até, eu gosto do fulano, ciclano, aquilo, tudo bem. Mas só Jesus é Senhor, não vai colocar outro no patamar da vida dele, não. Ele é o único, hein? Não, porque quando eu era da religião A, B, a gente às vezes ouve isso. Por que parece, gente? E de gente já vivida em igreja. Quando eu era da religião A, B, eu fiz assim uma oração para um santo, fiz uma reza, e não é que teve resposta, foi Deus, irmão, que usou a sua fé tão minúscula que tinha em alguém, e ele, pela misericórdia, te deu, mas foi ele, sempre foi ele. Isso aí é comprovado biblicamente em Jeremias, tá? Eu já falei isso aqui, preguei uma vez. Mas olha a importância. Então, às vezes, as pessoas estão achando. Mas voltando para cá, então, Pedro soube quem Jesus era, na verdade, Simão soube. Aí Jesus responde: agora eu vou falar quem você é. Então, sabemos quem Cristo é, certo? Já o aceitamos em nosso coração? De todo o coração? Porque se você o aceitou, vocês concordam que agora vocês estão ligados à videira? Agora, aceitar a Jesus e não dar o fruto, então tem alguma coisa errada, não tem? Se eu sei quem ele é, eu também produzo quem ele é. Agora, quando eu descubro quem ele é e falo e vivo isso e o recebo, ele começa a mostrar quem eu sou. Porque ele diz para Pedro no versículo 17 exatamente isso. Que diz assim, ó. Vou ler de novo. Versículo 18, perdão. Pois também eu te digo, é Jesus dizendo, que tu és Pedro. Até um certo momento você sabia quem eu sou. Agora eu vou mostrar quem você é.
Porque agora você pode saber quem você é. E você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esse... Aí nós explicamos assim, essa revelação, né, sobre o que eu estou colocando. Porque Pedro significa rocha, né? Onde a gente deve edificar a nossa vida toda. Então, sobre o que você entendeu, eu vou edificar a minha igreja. Então, agora você é o Pedro. É onde a gente tem esse conhecimento sobre o nome dele. Tanto que ele é conhecido também como Simão Pedro, ou como Pedro, de vez em quando só como Simão. Paulo o traduzia também e cita ele como Cefas, que significa a mesma coisa, que é Pedro, que é rocha, e assim vai. Só que, se não me engano, é no aramaico ou no latim, não tenho certeza. Mas tudo isso é para a gente entender que quando você descobre quem Deus é, Deus faz você descobrir quem você é. E esse é um importante passo para o evangelho nessa terra, gente. A gente entender quem a gente é nele. Porque a gente vai saber o fruto que a gente dá. Enquanto a gente não souber o fruto que a gente dá, nós realmente não estamos ligados a ele. Se eu sei que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, concorda que se eu sei e realmente eu digo que eu aceitei, eu devo estar ligado a ele. E o fruto que eu vou produzir é o que ele vai, através de mim, fazer. Mas, de vez em quando, acontece isso. E é esse o desafio nosso dia de hoje. É aprender que para produzir os frutos bons, gente, não precisa fazer força, gente. A gente aprende no nosso dia a dia cotidiano, questão familiar. Pelo menos a base inicial da família tradicional brasileira é assim, a ser educado. Se você vai passar, você pede licença, não é assim mais ou menos que ensina? E quando alguém não pede, sai empurrando todo mundo, não fala assim, não, que mal educado, hein? Não é não? Isso aí é o fruto que a gente aprende a dar pela uma boa educação. Mas quando se fala sobre o espiritual, é muito mais do que isso, que é importante também, viu, gente? Mas é muito mais importante que isso. Porque não é um fruto que o meu pai ou minha mãe me ensinou, ou que a sociedade me ensinou. É o fruto que Cristo, que está ligado a mim, me ensina. Então o fruto que eu dou vai fazer a diferença. Eu não preciso forçar. Aí a gente entende alguns outros versículos, só para finalizar, senão fica muito longo, não é o foco. Zacarias 4,6, que é conhecido. E de vez em quando a gente encontra, tá, pessoal? Mas é importante a gente nós não sermos dessa forma, ou seja, forçar para mostrar quem nós somos. Alguns podem até tentar falar contra isso, paciência, mas o tempo vai passar e na estação certa vão descobrir quem realmente a gente é. Se a gente já sabe quem é, por que não, né? Vamos lá. Zacarias, Velho Testamento. Esses aí são os profetas menores, né, na Bíblia. Não de capacidade, sempre digo isso, tá? De livro. Mas tá aí, viu, gente? 4:6. Como é bom você, por exemplo, ser um exemplo. No trabalho, na escola, na faculdade, na universidade. Uma das coisas que nós temos que sempre, dentro do possível, óbvio, com direcionamento de Deus, tratar é a imoralidade, gente. É uma coisa que a gente tem que tratar muito. Nós falamos muito sobre álcool e drogas, no geral, que não é errado, não, tem que tratar também. Mas o pior é o imoral. O pior não é nem o pecado, o que mais destrói, que é pecado, mas o que mais destrói, o pior vício é a imoralidade. É aquela olhadinha nas partes pessoais das pessoas, os desejos mais obscuros que existem. A parte do homem, humana, ele se sente, o ego é tão demoníaco na cabeça da pessoa que ele acha que ser assim é parte de quem ele é. Que homem que não faz isso, irmão? Tem um homem que é salvo, sabia? Tem um homem que realmente teve um encontro com Deus. Tem a mulher que também realmente teve um encontro com Deus. Não tem mais aquele negócio de malícia, de malandragem. Não, ela simplesmente é o que é e ponto final. Ela se entregou àquele que realmente ela ama. Que Deus, o Espírito Santo, Jesus, é possível. Então a gente tem que às vezes falar isso de vez em quando. Porque é uma necessidade, como sempre vai ser em cada época da vida. Versículo 6. Conhecido bastante também esse versículo, são versículos bases aí para o dia de hoje. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Conhecido esse versículo, citado quando necessário,
e às vezes quando a gente tem um interesse, mas quando se fala sobre uma pregação, é o que eu quero que vocês entendam. Vocês não precisam fazer força para mostrar que vocês são de Deus. Se vocês estão ligados à videira, vocês já vão fazer isso por si só. Porque não é por força ou violência, é pelo Espírito de quem? De Deus. É só isso, é pelo Espírito de Deus. Simples assim. Que vai estar dominando quem somos, né? As ações que tomamos. E se ultrapassarmos o limite em alguma situação que a gente diz que não, a gente cai em si, nós entendemos que não deveríamos ter ultrapassado, significa que Deus, o Senhor, está conosco, porque a gente vai entender que tem que recuar e falar, olha, não deveria ter falado, não deveria ter feito, se for para alguém, é claro, e se for com Deus, que você sabe que Deus é presente em todos os tempos da sua vida, e isso é importante, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele está em tudo e em todos. Então temos que chegar diante dele, Pai, o Senhor sabe o que eu pensei. Eu fiquei chateado com fulano, fiquei triste com ciclano, me deu raiva. O Senhor sabe, mas eu sei que isso é errado, então me perdoe. Porque essa não é a atitude que um filho do Senhor tem que ter. E para que você falar isso? Para Deus, é. Ele está comigo, eu quero dar fruto. Eu não quero deixar de dar fruto. Eu não posso deixar, esse fruto tem que ser real. E isso é importante, gente. Ainda mais na sociedade que a gente vive, aonde vem inúmeras formas para que as pessoas elas comecem a buscar só aquilo que você pode oferecer. Não que Deus oferece através de você. Se você tem posição, a pessoa vem. Se você não tem, a pessoa te esquece. Então, não é, essa é a base de interesse. Mas quando você simplesmente entende quem é, aí não tem como. O fruto que você gera vai vir dele e a coisa vai dar certo. Mas vamos fazer acontecer isso dentro da palavra de Deus. Veja o que é preciso, o que é que Jesus dirigiu. Por que assuntos foram tocados, não é premeditado, gente. Não fico pensando nisso para trazer e falar, vou falar do fulano que estava vendo um negócio na internet e depois voltou lá e ficou olhando a mocinha. Jesus sabe quem que é e por que você faz isso e que realmente você não está com ele. Talvez você saiba quem ele é e se agrada. É o famoso simpatizante de Jesus, sabe? Mas aí não é aquilo que realmente deveria ser. Agora, eu não quero ser simpatizante não, gente. Eu quero ser dele. Afinal, ele é o meu Deus, ele deu a vida e eu aprendi a amá-lo. Só isso. Quero ele e ponto final. Bom, vamos fazer essa oração, apresentar. Não precisa fazer força para dar fruto. É só dar fruto. Quando você está ligado na videira, tá? Vamos ficar de pé para falar com Deus, gente?